Vamos lá, né? Então, finalmente, a gente vai terminar o assunto das anemias microcíticas falando sobre as talassemias. O que são as talassemias? Então, é importante a gente lembrar que a anemia microcítica acontece por falta de hemoglobina. A hemoglobina ela vai sendo formada de uma forma defeituosa, ou então ela nem vai sendo formada e a hemácia começa a diminuir o seu citoplasma e vai virando uma hemácia com microcitose. Essa microcitose ela pode acontecer por falta de ferro, a gente vai chamar de anemia ferropriva. Pode acontecer por falta funcional do ferro, ou seja, a pessoa tem ferro, mas ele não está indo para onde deveria estar indo para ser produzido o grupamento M, então vai ser uma anemia da doença inflamatória crônica. Pode ser por falta da protoporfirina 9, que se liga no ferro, formando o grupamento M, então nesse caso vai ser uma anemia sideroblástica. Ou pode ser por um problema não no grupamento M, e sim na globina. Só que na globina eu posso ter dois tipos de problemas. Eu posso ter a falta dela, ou seja, eu posso ter um problema quantitativo na globina e eu posso ter um problema qualitativo na globina, ou seja, uma globina defeituosa. No caso do problema quantitativo na globina, a gente vai ter as talassemias. E no caso, se a globina tiver um problema qualitativo, na qualidade mesmo delas, a gente vai ter a anemia falciforme. Só que nesse caso a gente vai estudar as talassemias porque elas vão causar a microcitose, tá certo? Só um detalhe, é que nesse caso pode acontecer hemólise, né? Vai ser formado uma célula com pouca com pouca globina, dependendo da globina, vai causar a formação de cristais e esses cristais podem causar hemólise, podem fazer com que o baço destrua as hemácias mais cedo. E essa hemólise pode aumentar reticulócitos. Então, as talassemias elas podem ter reticulócitos normais e até aumentados, certo? Então vamos lá, como é que se forma a talassemia? Primeiro de tudo, é uma doença genética, você vai nascer com a talassemia, tá certo? Então, para entender melhor, é necessário que a gente saiba que os genes para a produção da globina, eles vão estar no cromossomo 16, não precisa a gente decorar isso não, é só para a gente entender mais aqui, e no cromossomo 11, então, cromossomo 16 e cromossomo 11. Se a gente pegar o cromossomo 16 de uma pessoa e esticar aqui o DNA dela, a gente vai ver duas regiões para a formação de globina, tá certo? Duas regiões para a formação da globina. No caso aqui vai acontecer a formação da globina alfa. E se eu pegar o cromossomo 11 e esticar ele aqui, eu vou ter uma região para a produção da globina beta. Uma região para a produção da globina delta e uma região para a produção da globina gama, ok? Então, resumindo, no meu cromossomo 16 eu vou ter duas regiões que expressam a proteína alfa, a globina alfa. E no cromossomo 11 eu vou ter uma região para beta, uma região para delta e uma região para gama, ok? Como é que acontece a formação da hemoglobina? O grupamento M mais a globina. Só que a globina é um tetrâmero. São 4 globinas ligadas para formar a hemoglobina. Então, como é que elas vão se ligar? Eu vou ter aqui a globina alfa, a globina beta, a globina delta e, por último, a gama. A globina alfa, ela vai se ligar em qualquer um desses três. Então, a alfa, ela pode se ligar com a beta, pode se ligar com a delta e pode se ligar
com a gama. Tá certo? Quando a alfa se liga, então já dá para a gente ter uma noção de que a globina alfa ela é muito importante, tá certo? A globina alfa se liga com a beta, formando a hemoglobina A1. A globina alfa se liga com a delta, formando a hemoglobina A2. E a globina alfa se junta com a gama, formando a hemoglobina fetal. Ok? Quais são as proporções de hemoglobinas em um ser humano adulto? O adulto ele vai ter 97, aproximadamente 97% de hemoglobina A1, aproximadamente 2% de hemoglobina A2 e aproximadamente 1% de hemoglobina fetal, que é um resquício lá da vida fetal. Quando você nasce, até os 6 meses, você tem muita hemoglobina fetal. Depois dos 6 meses, você vai ter a diminuição da expressão do gene gama e o aumento da expressão do gene beta. Então, depois dos 6 meses, você vai ter alfa mais beta formando a hemoglobina A1 em maior proporção. Tá certo? Então, como é que acontecem as talassemias? Eu posso ter uma alfa-talassemia ou uma beta-talassemia. O que é uma talassemia? É a falta de uma dessas cadeias. Então, se eu tenho uma falta da cadeia alfa, eu vou ter uma alfa-talassemia. Se eu tenho uma falta da cadeia beta, eu vou ter uma beta-talassemia. Tá certo? Então, vamos lá. Quando você recebe os cromossomos dos seus pais, você vai receber o cromossomo 16 do seu pai e o cromossomo 16 da sua mãe. Então, você vai ter 4 regiões para a formação de alfa, certo? Então, olha só. Eu vou ter 4 regiões para a formação de alfa. 2 que vieram do seu pai e 2 que vieram da sua mãe. Então, nesse caso, eu vou ter um indivíduo normal, sem talassemia. Só que pode acontecer de você receber 2 alfa do seu pai e só um alfa da sua mãe, e vice-versa. Então, nesse caso, ó, você vai ter a ausência, né, de uma das cadeias alfa, de um dos genes para a expressão do alfa. Nesse caso, a pessoa vai ser um traço talassêmico. A gente vai chamar de traço alfa mais. Ok? Pode acontecer dela não receber 2 genes, né? Então, aqui, por exemplo, ela não recebeu, o pai dela não mandou para ela os genes para a produção de alfa. A mãe dela mandou. Então, nesse caso, ela vai ser um traço também, só que vai ser um traço homozigoto, que a gente vai chamar de alfa mais também. Tá certo? Pode acontecer do pai mandar só um gene e a mãe mandar só um gene. Então, nesse caso, a pessoa vai ficar assim, ó. A gente vai chamar essa situação de traço alfa 0. Então, só para entender, o que é talassemia mesmo? É a falta ou da alfa ou da beta. Se for a falta da alfa, eu tenho uma alfa-talassemia. Tá certo? Nesse caso aqui, eu vou ter um traço de alfa mais, porque eu vou ter a falta de uma dos genes para a produção de alfa. Então, eu vou diminuir a produção de alfa. Nesse caso, eu vou diminuir também a produção de alfa por conta da falta de 2 genes. Então, clinicamente, esse aqui e esse aqui vão manifestar os mesmos sintomas. Que, na verdade, como eles são apenas traços, eles não vão ter muita repercussão clínica, não. Eles podem ter uma anemia e tal, vão ter microcitose, mas uma leve anemia. Nesse caso aqui ainda é melhor, porque ele só vai ter basicamente microcitose, mas nem anemia ele vai ter não, ok? Mas se no caso ele receber apenas um gene para a produção de alfa,
aí já vai ser mais complicado, tá certo? Então, nesse caso aqui, deixa eu ver se está pegando na câmera. Tá. Então, nesse caso aqui, ela só vai receber um gene para a produção de alfa. Então, a produção de alfa já vai ser bem mais reduzida. Nesse caso, a pessoa vai ter bem mais manifestações clínicas. E ela já vai ter uma doença, que a gente vai chamar de doença da hemoglobina H. Ok? Então, a gente vai entender por que o nome é doença da hemoglobina H. E pode acontecer dela não receber nada, nenhum dos 4 genes. Se ela não recebe nenhum dos 4 genes, isso é incompatível com a vida. Vai acontecer uma hidropsia fetal. Porque vamos entender o seguinte: a alfa, ela se liga com qualquer um desses, mas qualquer um desses não se ligam entre si. Então, beta não se liga com delta, que não se liga com gama, e assim por diante. Elas são todas fiéis a alfa. Então, se eu tenho pouca alfa, como nesse caso aqui, eu ainda tenho alfa, então ela vai se ligar com eles. Mas se eu não tenho nada de alfa, como nesse caso aqui, ó, eu não tenho nada de alfa. Eles não vão se ligar entre si. Então, beta não vai se ligar com delta, que não vai se ligar com gama. Então, isso vai ser incompatível com a vida. A gente vai chamar de hidropsia fetal porque ela vai morrer ali na vida intrauterina. Certo? Bom, por que isso aqui é chamado de doença da hemoglobina H? É porque, como está faltando muita alfa, o beta não liga com delta nem com gama, mas ele pode se ligar com ele mesmo. Então, ele é fiel ao alfa. Se não tem alfa, ele vai ficar sozinho no mundo, certo? Só que, como a gente já viu, a hemoglobina ela é formada pelo M mais a globina, mais 4, na verdade, 4 globinas, tá certo? Então, por exemplo, o que é a hemoglobina A1? É o M mais 2 alfas e 2 beta. O que é a hemoglobina A2? É o M mais 2 alfas e 2 deltas. O que é a hemoglobina fetal? É o M mais 2 alfas e 2 gamas, ok? Neste caso aqui da doença da hemoglobina H, eu vou ter alfa, só que em pouca quantidade. Então vai acabar sobrando beta. É sempre assim. Se eu tiver uma talassemia alfa, eu vou ter um excesso de beta. Se eu tiver uma talassemia beta, eu vou ter um excesso de alfa. Então, nesse caso, eu tenho pouca alfa, se liga com beta, mas vai acabar sobrando beta. E aí, quando sobra o beta, ele vai acabar formando um tetrâmero com ele mesmo. A gente vai chamar de beta 4. Só que isso não funciona. O beta 4 ele acaba precipitando na hemácia, tá certo? E acaba sendo lá destruído precocemente no baço, causando hemólise, causando reticulocitose e tudo mais. Isso aqui a gente vai chamar de hemoglobina H. Então, hemoglobina A1 é alfa mais beta. Hemoglobina H é beta mais beta mais beta mais beta. Tá certo? E o que é a hidropsia fetal? O feto, ele vai ter mais o quê? Alfa e gama, não é? Então, o que acontece se eu não tenho alfa? O gama não vai se ligar nem com o beta, nem com o delta. Então, vai ser gama mais gama mais gama mais gama. Então, eu vou ter um tetrâmero gama 4. A gente vai chamar isso aqui de hemoglobina de Bartz. A gente só precisa saber que um gama 4, ele acaba ali retendo oxigênio e não dá oxigênio para os tecidos. Então não tem como o feto sobreviver. Vai acontecer a hidropsia fetal. Tá certo? Detalhe, é o feto e não o embrião. Então não vai causar aborto não. Tá certo? Lembra? Aborto é só até 20 semanas. Né? Então passou de 20 semanas já não é mais aborto. O que acontece? O embrião, ele acaba tendo outros tipos de hemoglobina, certo?
Então o embrião ele tem hemoglobina, aliás, o embrião ele tem globina aqui no 11, além de beta, de gama e de delta, ele vai ter epsilon, aqui em cima vai ter zeta, ok? Então, que se ligam entre si, não precisam de alfa. Aí quando ele vira feto, o que acontece? Ele vai precisar de alfa mais gama. E aí, como não tem alfa, vai formar gama 4. Tá bom? Bom, muito bem. O que acontece então no caso da pessoa com doença da hemoglobina H? Ela vai formar muito beta 4. Só que as proporções de alfa são as mesmas. Então imagina só o seguinte, se eu tenho 100 alfas, quantos desses alfas vão se ligar com beta, com delta e com gama? Bom, se eu tenho 100 alfas, 97 vão se ligar com beta, 2 vão se ligar com delta e 1 vai se ligar com gama, tá certo? Se eu tiver uma talassemia alfa, uma doença da hemoglobina H, digamos que eu tenha só 20 moléculas de hemoglobina alfa. Quantas vão se ligar com beta, quantas vão se ligar com delta e quantas vão se ligar com gama? É a mesma proporção. 97% dessas 20, que eu não sei quantos são, né? Vão se ligar com beta, 97. 2% vai se ligar com delta e 1% vai se ligar com gama. O que eu estou querendo dizer com isso? É que se você fizer uma eletroforese de hemoglobina, não vai ter como eu descobrir a alfa-talassemia, porque as proporções vão ser iguais, tá certo? Quando eu for fazer uma eletroforese de hemoglobina e a pessoa tiver uma beta-talassemia, aí vai ser diferente, porque a beta-talassemia não é a falta do beta. Então, se está faltando beta, alfa vai se ligar mais com delta e mais com gama. Então, vai mudar as proporções aqui, ó. Não vai ser só mais 2% nem 1% não, porque esses 97% vão ser redistribuídos aqui. E aí, na eletroforese de hemoglobina, eu vou conseguir detectar isso, tá certo? Então, como é que eu vou detectar uma talassemia? Bom, a gente pode detectar pelo hemograma, né? Anemia com microcitose, com hipocromia. Pode ter uma reticulocitose, como eu já falei, tá certo? Só que o perfil de ferro vai estar como? Vai estar normal, não é? O problema não é no M, o problema é na globina. Então, se o perfil de ferro está normal, eu peço uma eletroforese de hemoglobina. Se a eletroforese de hemoglobina vier normal, então eu vou ter uma alfa-talassemia. Claro que isso não é para confirmar mesmo. O padrão ouro para confirmar a alfa-talassemia é com o quê? É com a investigação genética. Eu vou ter que investigar o cromossomo 16 e o cromossomo 11 para saber como é que está a expressão desses genes aí, ok? Pode ser a falta ou pode ser a mutação desses genes, tá bom? Como é que eu vou tratar talassemias? Como vai ser o tratamento? Posso dar ferro para essa pessoa? Não, né? O problema não é no ferro. Então, o que é que eu vou ter que fazer para uma pessoa que está com falta de hemoglobina alfa? No caso, é falta de hemoglobina, falta de globina alfa, né? Então, no caso, eu vou ter que fazer uma transfusão sanguínea, porque como ele está fazendo muita beta 4, ele vai acabar tendo uma produção insuficiente de hemácias. Então, eu vou ter que fazer uma transfusão para dar hemácias com A1 suficiente, ok? Com a hemoglobina 1 suficiente. Só que tem um problema. 1 ml de sangue naquela bolsa tem 1 miligrama de ferro, ok? E eu, diariamente, a minha necessidade diária de ferro é de 1 miligrama, tá certo? Então, o que a pessoa consome, digamos assim, naquela bolsa de sangue é o equivalente a 1 ano de ferro que ela necessitaria em uma bolsa. Então, o que acontece? A pessoa vai acabar tendo uma hemocromatose, tá certo? Ela vai acabar tendo um acúmulo excessivo de ferro, porque a gente já viu que o ferro não sai do organismo, ele só entra, não é?
Então, nesses casos, eu não posso fazer uma sangria nele, por quê? Porque ele tem anemia, né? Então, nesses casos, eu vou ter que fazer uma quelação, usar uma substância que vai quelar o ferro, ok? Se não fosse isso, a vida de um talassêmico seria bem mais difícil. Então, o tratamento vai ser basicamente transfusão, ok? Quelação. Está acontecendo hemólise. Se está acontecendo muita hemólise, está acontecendo consumo de folato, de ácido fólico. Então, vou ter que repor ácido fólico. Tá certo? Vou fazer a orientação genética, né? Porque se uma pessoa tem doença da hemoglobina H, o que vai acontecer se ela encontrar uma pessoa também com doença da hemoglobina H ou uma pessoa com traço talassêmico? Aumenta a chance dela ter uma hidropsia fetal, né, no filho dela, ou então até uma outra doença da hemoglobina H. Então é sempre bom fazer essa orientação genética. E o mais importante, se ela está formando tetrâmeros de beta-4, ou seja, hemoglobina H, e essa hemoglobina se precipita lá nas hemácias, o baço vai interpretar isso como sendo defeituoso e vai acabar destruindo. O que é que a gente faz numa pessoa com doença da hemoglobina H? A gente faz uma esplenectomia. A gente retira o baço. Ok? Então, basicamente é isso. O detalhe é, como eu estou destruindo muitas hemácias, aumentando muito a reticulócito, a minha medula está hiperproliferativa, ela está produzindo muito mais células para poder compensar isso. E ela produz tanta célula que vai acabar deformando o osso, tá bom? Então é por isso que é importante fazer essas transfusões, fazer a esplenectomia, porque senão vai acontecer a deformação óssea por conta da talassemia. Tranquilo? Então, por enquanto é só, aí a gente vai passar a falar das beta-talassemias, ok?